Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas resoluções comentadas. Hoje aí exercício revisando a apostila poliedro número 3. Um exercício aí envolvendo a parte de cinemática, dinâmica e complementando com a parte de potência. Vamos lá então. Um bloco de 2 quilos de massa foi lançado sobre uma mesa horizontal, rugosa, já está dando a dica aí para você ficar alerta que tem atrito, sendo-lhe comunicada com uma velocidade inicial de módulo 4 metros por segundo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí que essa é a velocidade inicial, tá bom? Devido à força de atrito suposta constante, o bloco percorreu 4 metros até que então ele pare, ok? Então, ó, vamos entender. Nós temos aí um bloquinho de 2 quilos, que ele foi lançado numa mesa que ela é porosa, ela é rugosa, então ela tem atrito, e tem uma hora que, obviamente, por causa do atrito, ele fala que ele vai parar. Ele vem a 4 metros por segundo e depois ele acaba ficando com a força zerada, acaba parando. Muito bem. Então vamos fazer primeiro o item A potência média da força de atrito ao longo do deslocamento. Muito bem, gente. Potência, o que, que nós vamos fazer? Bom, como ele é potência média, a gente pode fazer que potência média vai ser a força resultante vezes a velocidade média, tá? Muito bem. Por que negativo? Porque eu vou mostrar para vocês, mas o fato é que a única força resultante que a gente tem nesse sistema, a única força que atua nesse bloco, que faz com que ele pare, é a força de atrito. E ela é uma força resistiva, de direção contrária ao movimento, sentido contrário ao movimento. Então, por isso que ela é negativa, tá bom? Então, gente, sabendo o lado de Newton que força resultante é o produto da massa pela aceleração, a minha única força resultante é a própria força de atrito, então, bastaria a gente fazer o valor da massa do bloco, 2 quilos, vezes o quê? Aceleração. Mas aí você vai perguntar, toda aí não tem aceleração. Verdade, não temos aceleração. O movimento ele é o quê, turma? Uniformemente variado. Tem tempo, turma? Não tem. Se não tenho tempo, eu vou para o Torricelli, o vovô que gosta da vovó e mais as duas amigas dela, lembra? Formulazinha aí importante da cinemática, né? Vovô é velocidade final. Lembra que o bloco para? Então é zero. Vovó é a velocidade com que o bloco saiu, 4 ao quadrado. Por que menos, Todai? Porque é uma desaceleração, tá bom, gente? O bloco vai parando, então você tem que colocar negativo. 2 da forma, o A que eu quero descobrir, e o 4, que seria o quê? A distância que ele percorreu até parar. Lembra que ele fala que ele percorreu 4 metros até parar. Muito bem, turma, 4 ao quadrado, 16, 8A. Então a gente passa esse 8 dividindo, 16 por 8, 2. Perfeito. Agora nós temos a aceleração, ou melhor, a desaceleração. Você também pode falar que é um módulo da aceleração, não está errado. E temos a massa. Então, turma, uma vez que nós temos a massa e a aceleração por Newton, segundo a lei, princípio fundamental da dinâmica, a gente tira os 4 newtons, tá legal? Então, esse 4 newtons é da força. Agora, para eu acabar de calcular a potência, eu preciso da velocidade média. Como que tiro a velocidade média num move? Média aritmética, turma, tá? Média aritmética. Você pega a velocidade final mais a velocidade inicial, que é zero, divide por 2. Você encontrou 2 metros por segundo, tá bom? Agora volta lá para a primeira fórmula da potência e a gente faz então menos 4, por que menos? Porque ela é uma força resistiva, vezes a velocidade média, que é 2. Então nós encontramos uma potência dissipada negativa de 8 watts. Então, tá, e por que a potência deu negativa? Porque é uma potência que ele perdeu, ela foi dissipada. É energia que se desprendeu. Tá certo, turma? Muito bem. Agora vamos para o item B, tomar um pouquinho de cuidado com o item B aqui. Por quê? No item B ele fala da potência instantânea. Qual o problema aí? Gente, tem que tomar cuidado. Quando é potência média, você faz velocidade média. Quando é potência instantânea, tem que fazer com a potência naquele momento exato, entendeu? E como ele fala potência instantânea, no instante do lançamento, no instante do lançamento é bem no início, tá bom? Então nós vamos pegar com um tempo tendendo a zero, então nós vamos pegar assim, ó, potência naquele instante, ele vai ser a força de atrito vezes a velocidade no instante do lançamento. Lembra que no instante do lançamento a velocidade era de 4 metros por segundo, tá bom? A força de atrito a gente já tinha, era 4, que a gente já calculou no item A. 4 vezes 4, 16. Então, naquele atrito ali, naquele momento do instante, a potência dissipada ela é de quanto? 16. Por que a potência média é menor do que a potência instantânea? Porque
A média, ela considera todo o percurso, tá bom, gente? E a potência no início, ela é maior, porque ela está naquele momento em que a velocidade é o top, né? A velocidade é a mais alta possível. E para encerrar, o último item, item C, ele quer de novo a potência instantânea, porém, quando a velocidade do bloco foi reduzida pela metade. Então, turma, bem fácil também, porque a redução da metade, a velocidade do bloco não era de 4, metade de 4, 2. Então, a gente vai fazer quando a velocidade for 2, tá? Mas aí você vai perguntar para mim, poxa, mas quando a velocidade for 2, qual que é o valor aí que eu vou colocar de força de atrito, né? Porque a potência ela é igual à força de atrito vezes a velocidade, né? Então, gente, você pode colocar a mesma, porque a força de atrito ela nunca mudou. A força de atrito ela depende do quê? Ela depende do coeficiente, que é rugoso lá, e da normal, que é o peso. Na horizontal não muda, então a FAC continua sendo a mesma, que é 4. Só que a velocidade agora a gente vai colocar 2. Por que que nós vamos colocar 2? Porque ele quer a potência quando a velocidade cai pela metade. Já adianto vocês, turma. Era meio claro que essa potência cairia pela metade. Ela caiu para 8, ok? Então é isso aí, turma. Então, potência lá no comecinho, menos 16, ele perde 16. Depois ele vai diminuindo a potência à medida em que vai diminuindo a velocidade. Ele chega no meio do trajeto com menos 8 e ele chega no final com 0, correto? Quando para, não tem mais. Se for fazer uma média entre 0 e o 16 ali, eu vou ficar exatamente no 8, por isso que a potência média deu 8. Tá bom? É isso aí, turma. Espero que você tenha entendido direitinho. Qualquer dúvida, não deixe de colocar no seu comentário. Tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima.